Olá, bom dia, meus amores. A nossa aula de geografia. Eu vou fazer essa videoaula, porque talvez as nossas aulas continuem remotas. E se continuar, daí eu entro pelo Zoom para corrigir com vocês, tá? Nós vamos marcar uma aula. Fuso horários. Vamos fazer uma revisão para podermos continuar na página 44. Muitas vezes nós perguntamos por que os horários são tão diferentes entre os países e entre as regiões? Por que isso acontece? Isto acontece, meus amores, por causa do movimento de rotação da Terra. Então, à medida que ela gira em torno do seu próprio eixo, os raios solares, como já foi explicado na outra videoaula, vão iluminando apenas uma parte do planeta, de modo que os horários também são diferenciados. Assim, na parte que está iluminada é dia, enquanto na outra parte, que não estão recebendo os raios solares, é noite. Por que isso acontece? Por causa da circunferência do planeta, que corresponde a 360 graus. Dividido esses 360 graus, esse valor, por 24 horas, que é o dia, temos o tempo aproximado que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Com essa divisão, obtemos 15 graus. Assim, 360 graus dividido por 24 horas, nós temos 15 graus, que corresponde a uma hora. 15 graus corresponde a uma hora, um fuso horário. Isso que vocês têm que marcar. Logo, cada uma das 24 horas do planeta corresponde à faixa longitudinal de 15 graus. Situada entre os dois meridianos. E essa faixa, ou intervalo, que recebe o nome de fuso horário. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, e o ponto inicial para a contagem dos fusos horários, como já observamos e estudamos na aula passada. Esse meridiano confeccionou-se todos os lugares a leste do globo é adiantado uma hora. Então, nós temos todos os países europeus, asiático, africano, que estão a leste. E nós temos todos que estão a oeste, são os países que estão no continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esses fusos são atrasados em relação ao meridiano principal de Greenwich. O meridiano de 180 graus é denominado linha internacional da data ou antimeridiano de Greenwich, uma vez que a partir dele conta-se o horário adiantado para leste oriental ou atrasado para o oeste ocidental, ok? E agora nós vamos estudar, isso foi apenas uma revisão, e nós vamos estudar sobre o fuso horário do Brasil, ok? Em razão da sua grande extensão no sentido leste-oeste, então, do leste para oeste, o Brasil apresenta 4 fusos horários, todos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, uma vez que nosso país está localizado a oeste do meridiano, ok? Vamos observar agora, o nosso mapa, ok? Agora nós vamos estar lendo esse mapa do Brasil e os fusos horários que estão nele representados.
Então, a partir do meridiano principal do Greenwich, as localidades situadas nesse fuso, como o arquipélago de Fernando de Noronha, que fica em Pernambuco, marca, a partir do meridiano de Greenwich, 2 horas atrasadas em relação a esse meridiano, que é o meridiano principal. Esse é o nosso principal fuso horário, nosso principal fuso horário. Está em Fernando de Noronha, começa a marcar do arquipélago de Fernando de Noronha e já está atrasado em relação ao meridiano principal do Greenwich 2 horas. O segundo fuso horário do brasileiro determina a hora oficial do Brasil e também é o fuso que abrange a maior parte do território brasileiro. Marca menos 3 horas em relação ao meridiano principal do Greenwich, de atraso. Então, 2 horas, Fernando de Noronha, arquipélago de Fernando de Noronha, e o horário aqui em que todos esses estados estão situados no segundo fuso horário, marca 2 horas de atraso. Terceiro fuso horário brasileiro marca menos 4 horas. Então, nós temos 1, 2, 3 horas. Porque nós temos 2 horas mais 1, 3, mais 1, 4. Então, o terceiro fuso horário marca menos 4 horas em comparação ao meridiano Greenwich. E o fuso horário de grande parte da região centro-oeste. Então, os estados do Mato Grosso do Sul e parte, dos que estão dentro da linha, do meridiano principal, ele vem diminuindo 4 horas. O quarto fuso horário que nós temos no Brasil é o fuso, horário brasileiro. É a única capital brasileira localizada nesse fuso é o Rio Branco, que apresenta menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, para nós respondermos as questões da página 45 e 46 e 47, nós vamos estar trabalhando o fuso horário, tanto a latitude como a longitude, principalmente a longitude através do meridiano de Greenwich. Quais são os estados brasileiros que estão na parte leste, dentro do Brasil, E quais são os que estão mais a oeste, dentro do Brasil? E quais são, todos os nossos estados estão a oeste a partir do fuso principal, que é o meridiano de Greenwich. Contando do arquipélago de Fernando de Noronha, que já tem 2 horas atrasadas, nosso primeiro fuso horário, nós vamos fazer a contagem para ver a diferença de horário entre os estados brasileiros e em relação aos países europeus e asiáticos e africanos, ok? Todos vamos fazer a relação a partir de todos que estão a leste, a leste do meridiano de Greenwich. Então, todos estão adiantados e todos que estão a oeste, inclusive o nosso país, estão atrasados em horário, ok? Então, vamos lá. Com base no mapa da página 44, responda as questões. Em que fuso horário está localizado as ilhas oceânicas brasileiras? Em que fuso horário está localizado? Então, nós vamos ver. Nós falamos quais são as ilhas? De Fernando de Noronha. Então, elas estão atrasadas, como eu disse para vocês, 2 horas em atraso ao meridiano de Greenwich. O segundo fuso horário determina a hora oficial brasileira e abrange a capital do país, a hora Brasil. Que unidade da federação apresenta a mesma hora de Brasília? Então, quais são os estados brasileiros
que tem a hora de Brasília. Quais são? Então, nós temos lá todos que abrange o segundo fuso horário, que é Amapá, Pará, Tocantins, Goiás, os estados do Nordeste, Sudeste e Sul, além do Distrito Federal. Se você, que estados brasileiros estão atrasados 4 horas em relação à Greenwich, o que nós observamos? Que é o fuso que passa pela região centro-oeste, tanto para a parte sul como para a parte norte. Vamos ver, acima da região da centro-oeste, quais são os estados que estão no norte? Quais são os estados que estão na parte sul? Então, todos eles que estão dentro desse fuso horário vão estar 4 horas em atraso, ok? Tanto os estados Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, parte do Amazonas, vão observando aí no mapa, ok? Se você fizer uma viagem de São João, né, da Paraíba até Rio Branco, do Acre, por quantos fusos horários iria passar? Olha lá, nós saímos lá, né, do estado do Nordeste, que é o segundo fuso horário. Terceiro fuso horário é o da região centro-oeste, né? E o quarto fuso horário é o do Acre. Então, quantos fusos horários vai dar? 1, 2, 3, ok? Em qual fuso horário brasileiro está inserida a unidade da federação onde você mora? Nós estamos aqui no quarto fuso horário, né? Nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul. Então, primeiro fuso horário, nós temos as ilhas. Segundo horário de Brasília. E o terceiro vem o fuso do Mato Grosso do Sul, né? Que é o quarto fuso horário. Ok? Então, vamos observar e vamos responder essas questões, meus amores, tá? Na página 46, vocês vão relacionar as colunas. Vocês já fizeram esse exercício, tá? Como localizar um lugar na superfície terrestre por meio das coordenadas geográficas? Então, nós vamos lá. Como? Para determinar um lugar, nós vamos, né, observar a superfície. Basta indicar a graduação das duas linhas e seu ponto de encontro ou interesse, para encontrarmos a latitude e a longitude. Por exemplo, né? Nós vamos ver lá, qual é a latitude? Ela está na parte, essa cidade está localizada na parte norte, acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador? Se estiver acima, está na parte norte. Se estiver abaixo, está na latitude sul. Qual a longitude dessa cidade? Nós vamos observar se ele está na longitude oeste ou se está na longitude leste, ok? A maior parte do Brasil localiza-se ao sul do Equador, certo ou errado? Vocês vão observar, ok? O Brasil possui terras nos hemisférios norte, sul e oeste, sim ou não? Vamos observar também. O território brasileiro se situa inteiramente no hemisfério sul, ocidental, oeste? Será? Está correta essa pergunta? Ou não? Ok? O Brasil localiza-se a oeste do meridiano do Greenwich, no hemisfério ocidental oeste, certo? Está correto? Então, você vai marcar um X nas que estão corretas. Sobre o sistema de posicionamento global do GPS, marque verdadeiro ou falso para as afirmativas. Então, vamos lá. Com o GPS, é possível se localizar, elaborar mapas e rastrear veículos? Falso ou verdadeiro, vocês vão colocar. Por utilizar uma rede composta por 24 satélites artificiais, o GPS não é uma tecnologia portátil, dificultando o seu uso em tablets e... Certo ou errado? Verdadeiro ou falso?
ok? Vamos prestar bastante atenção. Próximo, o GPS usa receptores portáteis que recebem informações dos satélites e efetua diversos cálculos para determinar a localização de um ponto. Verdadeiro ou falso? O sistema de posicionamento global GPS foi desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos. Falso ou verdadeiro? Ok? Na latitude do Polo Norte geográfico é de 90 graus. Em 2010, a latitude do Polo Norte magnético era de 85 a noroeste. Para qual dessas latitudes a agulha de uma bússola sempre vai apontar? Então, nós já observamos que a agulha de uma bússola vai apontar para o polo, sempre para o Polo Norte magnético da Terra, cuja latitude é de 85 graus noroeste. Nós já estudamos lá no início. Ok? A número 8, vocês vão observar também, vão ler, vão tentar responder, tá? E quais perguntas vocês ficarem em dúvida, nós vamos responder, né, através da próxima aula. Vocês podem também entrar e perguntar para mim se você tiver alguma dúvida, tá? Aqui, em relação às coordenadas, ordene as capitais partindo da que está situada mais a oeste para a que está situada mais a leste. Então, Rio Branco está lá mais a oeste, está no quarto fuso horário, né? Depois vem Curitiba, vem o Acre, Goiânia, Vitória, Espírito Santo, Bahia. Então, nós vamos colocar, né? Mais do oeste para leste. Vamos ver quais são. Agora ordena as capitais partindo dessa situação. Mais ao norte para que está mais ao sul. Então vamos lá. Quais são os estados, as capitais que estão situadas acima da linha do Equador, mais ao norte? E quais as capitais que estão mais ao sul? Ok? Boa sorte para todos e até a próxima aula, meus amores.